Imediatamente vamos passar a palavra, então, na sequência, para a doutora Luciana, que vai poder, então, fazer sua intervenção em relação à experiência da ouvidoria, né, aqui em São Paulo. A todas e todos. Eu começo me apresentando e agradecendo ao professor Álvaro pelo convite. Discutir o tema da segurança é sempre um desafio muito instigante. É um tema absolutamente complexo, que mexe com as nossas emoções, que afeta a nossa vida, que afeta o nosso ambiente de trabalho e que precisa sempre ser olhado a partir dessa complexidade. Antes eu vou me apresentar, eu sou Luciana, eu estou hoje à frente da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu venho da militância no acesso a justiça na área criminal, o que necessariamente dialoga com a segurança em tempo integral. Eu coordenei durante 7 anos um instituto que chama-se Instituto de Defesa do Direito de Defesa e milito na esfera prisional feminina. E fui também professora de um curso de especialização na área de segurança municipal. Então, acho que aqui a gente está falando também com gestores municipais. Se houver interesse, eu tenho bastante material que eu não teria absolutamente nenhum problema em compartilhar. Posso passar para o professor Álvaro, com literatura, com como é que a legislação lida com a competência do município na área da segurança, alternativas construídas não só no Brasil, mas na América Latina toda, de boas práticas que refletem na questão da violência e mesmo na sensação e na efetividade da segurança nos municípios. Eu pretendo falar do tema da segurança não tanto a partir da ótica da saúde, mesmo porque eu não atuo nessa área, mas sim através da perspectiva de quão a política de segurança pública é uma política absolutamente transversal. E a gente pode dizer isso tanto quanto a gente olha no macro, ou seja, qualquer área que você olhe dentro da gestão pública, ela dialoga e interfere na segurança. De que forma? Se você olha para a questão da educação, ela interfere na segurança, na questão da saúde, na questão prisional, nas políticas sociais, todas as políticas dialogam e interferem na questão da segurança, assim como, tentando dialogar aqui com o excelente relatório que a gente está discutindo, como isso também é transversal no âmbito institucional, na possível violência institucional, como foi colocado. Um ambiente profissional que trabalhe na perspectiva também da educação, do diálogo com as políticas sociais, da integração comunitária, ele se torna um ambiente menos favorável a situações de violência, o que reflete de forma muito clara na qualidade de vida do servidor que ali tem o seu dia a dia, e depois eu exploro isso com mais calma, e vocês fiquem totalmente à vontade para ir me interrompendo, para a gente dialogar de uma forma que faça sentido para todo mundo. Como eu falo aqui na qualidade de alguém que não é da saúde, eu também queria compartilhar com vocês quais são as expectativas de quem trabalha com a segurança pública com relação à área da saúde. De que forma, pensando sempre nessa transversalidade, do quanto as políticas em todas as áreas impactam de forma muito, muito direta a segurança pública, vou contar um pouquinho para vocês qual é a expectativa das outras áreas com relação à saúde, como elas se sentiriam amparadas pelo setor de saúde. E sempre falando aqui, o meu conceito de política pública, que eu vou trabalhar aqui, é sempre a política pública, ela é tanto o fazer quanto o não fazer do Estado. O que muitas vezes na área da segurança, o não fazer pode ser tão mais eficaz quanto perverso do que o fazer. E sempre trabalhando aqui com a perspectiva de integração da questão da segurança e da questão da saúde com as políticas sociais e, quando a gente pensa no âmbito do município, com as iniciativas de
desenvolvimento comunitário. Quando a gente olha para os exemplos positivos de melhoria da sensação e da realidade da questão da segurança, é drástica a evidência de quanto se aproximar da comunidade local e fazer com que ela se aproprie dessa temática e daquela política transforma efetivamente as instituições e uma localidade como um todo. Vou trazer aqui para vocês alguns dados para a gente começar a nossa discussão. Obrigada. Quando a gente olha para o Brasil, a gente fala em 50 mil homicídios dolosos por ano. O que faz com que o nosso país seja o segundo mais violento em números absolutos do mundo. Então, a gente está falando num país que tem condições de violência muito mais complicadas do que diversos países em guerra, em conflitos civis declarados. E uma grande preocupação que a gente tem no nosso país se refere à resolução desses crimes. Somente 8% dos homicídios dolosos são investigados no nosso país. Então, a gente está falando aqui de 92% de casos que sequer são investigados. E quando a gente olha para isso, chama muito a atenção o número de presos que a gente tem no nosso país. Nós temos também a terceira população prisional do mundo. Quando a gente chega perto, a gente vê que, na verdade, a gente tem uma prisão lotada, muitas vezes, de ladrões de galinha. A gente prende muito e prende mal. Antes de entrar na discussão especificamente sobre esse impacto e quanto isso reflete nas cidades de forma geral, eu vou entrar aqui no que o professor Álvaro colocou para a gente com relação à diferença de dados entre a segurança e a saúde. Uma questão que preocupa muito e que chama a atenção dos pesquisadores da área de segurança diz respeito aos impactos que a diferença dos crimes de homicídio em São Paulo tem tido no país como um todo. Primeiro, muitas vezes o que acontece em São Paulo faz com que a sensação vivida em São Paulo se multiplique para o país todo. Então, quando a gente vê o homicídio baixando em São Paulo, a gente fica com a sensação de que o homicídio está baixando no país todo, o que não é verdade. O homicídio tem vivido um fenômeno de correr também para o interior e levar a violência para dentro do nosso país. Importante, apesar do número de homicídio ter baixado, o número de crimes patrimoniais tem aumentado, o que faz com que a sensação de segurança não tenha uma melhora significativa e vivenciável nas comunidades. Agora, também chama a atenção do pessoal atuante na área de segurança a diferença de qualificação dos crimes de homicídio na área de justiça e na área de saúde, e essa é uma grande expectativa com relação à área de vocês, a área da saúde. Os militantes da área da segurança, os militantes da área do direito, depositam na saúde uma grande confiança de que ali estará a nossa possível rota de fuga da dificuldade de identificar esse tipo de crime na segurança pública, e explico. Esse não era o exemplo específico que eu traria, mas vou trazer da diferença de tipificação do latrocínio para o homicídio. Isso se dá de forma muito simples. O homicídio está num capítulo do Código Penal que chama-se Crimes contra a Vida. Ele é processado de forma diferente, num tribunal diferente, que é o tribunal do júri, onde as pessoas comuns julgam o seu igual. Já o latrocínio, que é o roubo seguido de morte,
inacreditavelmente, ele está no capítulo dos crimes patrimoniais, como se a ofensa ao patrimônio mais importante. E é muito curioso como o nosso sistema de justiça como um todo lida dessa forma. Uma pessoa presa por roubo tem muito mais chance de passar o processo todo presa do que alguém que é preso por homicídio. Se você não quer ser preso, o sistema dá esse recado para você, que é mais você corre mais o risco de ficar preso se roubar do que se matar. E isso é uma inversão que precisa ser mudada. E isso não vai acontecer se a gente não se apropriar dessa discussão e começar a promover um debate em torno desse problema. Agora, isso é um fato histórico com o qual a gente acaba se acostumando a lidar na área do direito. Agora, uma questão que está muito latente e que incomoda a todos nós de forma muito preocupante é o que tem se chamado de violência seguida de morte. O que é isso? É a forma que a polícia começou a qualificar os homicídios cometidos pelos agentes de segurança. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você correu, você está reagindo e eu posso lhe matar. Eu posso lhe dar um tiro pelas costas. E o número de registros de violência seguida de morte no estado de São Paulo é algo que preocupa enormemente e que deve também ser objeto de preocupação da área da saúde, porque vocês são a nossa rota de fuga. E explico por quê. Como é que na área de segurança e na área jurídica a gente consegue fazer levantamento de números de homicídios? Pela tipificação penal. O homicídio é o artigo 121 do Código Penal, que fica na área dos crimes contra a vida, na parte dos crimes contra a vida. Como é que a gente faz essa classificação? Pela forma como ele foi acusado. Se ele é acusado de resistência seguida de morte, que é um crime que sequer existe, esse processo não vai ser classificado como homicídio e jamais vai constar dos números oficiais, quer seja da segurança, quer seja do sistema de justiça. E a gente tem um exemplo máximo desse momento de violência do Estado, aquilo que a segurança pública chama dos ataques do PCC, em 2006, e os atuantes na área dos direitos humanos chamam dos crimes de maio. Quando a gente tem o registro de 493 pessoas assassinadas de 12 a 20 de maio, indicando-se que essas mortes foram cometidas por agentes de segurança do Estado. Quem tiver interesse sobre isso, tem uma publicação que chama-se São Paulo sob achaque, que dá para fazer download gratuito pela internet, que é uma publicação da Justiça Global e da Clínica Internacional de Direitos Humanos de Harvard. Chama imensamente a atenção o fato de que 5 anos, essa publicação se deu quando os crimes de maio completaram 5 anos e a gente não teve a classificação de nenhum deles na forma de assassinato. Então, aqui a gente tem um exemplo que explicita de forma muito clara a forma, tanto como a segurança, quanto como o sistema de justiça lida com o homicídio, e aqui casando com o que vocês apontaram, quase que invariavelmente do jovem, e quase que invariavelmente do negro. Então, a gente tem também uma violência estatal no que diz respeito à raça e à idade. Então, vamos olhar um pouquinho para essa questão prisional. A gente tem, como eu disse, a terceira população prisional do país. A única questão que me chamou a atenção e que eu gostaria de problematizar depois com relação ao relatório de forma mais profunda, diz respeito à indicação de que o possível aumento do aprisionamento impactaria o número de homicídios. Me chama a atenção porque o número de presos com relação à população prisional de homicidas é muito baixo.
Existe um estudo muito bom que chama Nothing Works, que vocês puserem no Google, vocês também localizam com tranquilidade, que analisa sobre os possíveis efeitos positivos da pena de prisão. Eles são avaliados durante 20 anos nos Estados Unidos para ver se algum deles funciona. Então, o estudo parte da seguinte premissa. Bom, vamos olhar se a prisão funciona para punir... não exatamente punir, para fazer com que aquela pessoa presa, aquele criminoso, não volte a cometer um crime. Os dados comprovam que o número de reincidência é muito alto, essa hipótese é descartada. Que a sensação de segurança da comunidade aumentaria, essa hipótese também é descartada. Que serviria de exemplo para que possíveis novos criminosos deixassem de cometer crimes. Essa hipótese também cai. Enfim, ele vai hipótese a hipótese do possível benefício da pena de prisão, desconstruindo cada um desses itens. E sábado passado a gente teve um debate com o Luiz Eduardo Soares, que é, sem sombra de dúvida, um dos principais especialistas na área, em que ele disse uma frase muito boa: o bicho-homem não evolui em cativeiro. Não dá para a gente trabalhar com a perspectiva de que isso, de alguma forma, traria efeitos positivos. Isso é algo que me chama atenção, depois se a gente puder problematizar, acho que seria bacana. Uma coisa muito, que eu não sei se vocês têm essa dimensão, a cidade de São Paulo representa quase metade da população prisional do país. E quando a gente olha para a cidade de São Paulo, a gente sabe que ela representa um grandíssimo percentual dessa população prisional. A cidade de São Paulo não tem mais nenhuma penitenciária masculina alocada na capital. O que a gente tem em São Paulo? Os centros de detenção provisória, que é onde as pessoas ficam até receber a sua pena e então passar a cumpri-la. Isso traz uma cadeia de violência inacreditável. Vamos olhar de uma forma muito simples. Quando a gente olha, 52% da nossa população prisional do estado de São Paulo está presa pelo crime de roubo. O perfil dessas pessoas, elas têm entre 19 e 24 anos e estão presas pela primeira vez, elas têm de 19 a 24 anos em mais de 90% dos casos, e estão presas pela primeira vez em mais de 78% dos casos. Então vamos lá, a gente está falando de um jovem que cometeu o seu primeiro erro e está sendo preso para ficar no mínimo 5 anos e 4 meses, que costuma ser a pena padrão. O que é que o Estado tem feito com esses jovens? Ele é condenado aqui em São Paulo e ele é transferido muitas vezes, vamos pensar em Araçatuba, que a gente está falando aqui de 600, 700 quilômetros, ou para Andradina, que também tem uma penitenciária, que a gente está falando aí em 800 quilômetros. O que isso significa na vida daquela cidade e daquela pessoa? Primeiro, o Estado está na lei de execução penal, mas o Estado não garante a manutenção dos vínculos familiares e comunitários desse jovem. O que isso impacta? Em princípio, para seguir a lei de execução penal e para pensar numa pena que efetivamente permitisse a mais mínima chance de ressocialização dessa pessoa, a garantia de manutenção dos vínculos, ao menos com a família, seria necessária. Então a gente estaria pensando aí de que forma essa família poderia ser deslocada até lá. O Estado não faz isso. Mas o PCC tem ônibus semanal fazendo esse transporte das pessoas daqui até lá. O que faz com que a gente tenha um efeito dominó em torno de um não fazer do Estado, que é algo devastador. Então, uma pessoa presa, que não necessariamente, se a gente está falando de um jovem preso no primeiro crime, muito dificilmente dá para imaginar que uma grande parcela já tivesse alguma vinculação com uma facção criminosa. Mas ele se vê imediatamente coagido pelo Estado a não só vincular a sua existência, como a de toda a sua família, aquela facção, e toda a sua pena é cumprida a partir do não fazer do Estado, que resta fortalecendo um Estado paralelo e criminoso de forma muito preocupante. Tentando voltar aqui para o diálogo com o relatório e com a questão de qual é a expectativa com relação à área da saúde, a
violência de gênero é algo que preocupa e isso está explicitado aqui. Agora, se tem um universo onde a violência de gênero não tem qualquer pudor de existir, é no sistema prisional. Quando a gente olha para as prisões femininas, é quase inacreditável o cenário que ali se vê. Primeiro, a gente quase não tem, isso é muito recente, a gente agora tem 2, mas depois de muita briga do movimento social em torno disso, mas a gente não tinha, até 2 anos atrás, nenhum estabelecimento prisional construído para mulheres. O que isso quer dizer? As penitenciárias femininas eram alocadas em prédios públicos desativados por questões de segurança ou de insalubridade. Ou seja, não serviu para abrigar presos homens, não serviu para abrigar adolescentes, não serviu para qualquer outra finalidade, por questão de insalubridade, aloca-se mulheres presas naquele prédio. E de forma muito cruel. Por exemplo, o direito ao lazer é um direito absolutamente cerceado da mulher presa. A maior penitenciária feminina do Brasil, da América Latina com certeza, e quiçá do mundo, é a penitenciária feminina de Santana, que é o novo Carandiru, que inclusive fica no complexo do Carandiru, abriga 2.800 mulheres na sua lotação padrão, mas a gente sempre tem uma lotação um pouco maior. Quando você entra nessa penitenciária, você tem ali uma maquete de como ela era quando ela era ocupada por presos homens. Ela tem ali, além dos pavilhões de alojamento e de trabalho, ela tem, ao final, um corredor que leva a um anfiteatro que é cercado de quadras e espaços para horta. Então, são quadras poliesportivas, um anfiteatro que serve para cinema, teatro, outras atividades, e as hortas. A primeira vez que eu entrei lá, em 2006, que era quando estava começando a ser inaugurada, falei, poxa, até que bom que vocês têm esse espaço, né? Assim, as mulheres vão poder minimamente se exercitar. Quando a diretora, sem nenhum constrangimento, me disse, não, doutora, daqui para cá, ou seja, toda a área de lazer foi derrubada e a gente está construindo casa para os funcionários. Ou seja, a mulher ocupa o espaço quando ele já não serve. E o direito ao lazer é, sem nenhum constrangimento, cerceado dela com toda tranquilidade. A questão do direito sexual da mulher. A visita íntima é garantida para os homens há mais de 20 anos, para as mulheres, ela até hoje não é garantida. Uma questão que interessa muito a área da saúde. Primeiro, a questão do absorvente. As mulheres não recebem absorvente, então muitas vezes, até que algumas recebem, mas não é uma política institucionalizada de garantia plena e efetiva. Então, muitas mulheres passam o mês juntando miolo de pão para usar como absorvente. Vocês, mais do que ninguém, sabem o quanto isso é fermento para a construção de infecções e outras mazelas na área da saúde de forma muito penosa. Outra preocupação que tem estado na mídia, como se fosse uma novidade, mas com a qual a gente vem lidando desde que mulheres são presas, diz respeito ao direito à amamentação e à questão do parto com algema, que é algo que a área da saúde precisa construir com a área da segurança também, que é um diálogo que precisa ser feito com as duas pontas. Não só com as duas pontas, como também com pessoas que lidam com os direitos das pessoas presas. E, além disso, a política nacional prevê que as mulheres, não só as mulheres, que todas as pessoas presas tenham acesso ao sistema SUS, o que ainda não está muito bem definido e executado, e é algo que a saúde precisaria também construir com o sistema de justiça. Você está com o relatório, Álvaro? Caminhando aqui já para outra grande demanda, obrigada, que o movimento social, de forma geral, tem com relação à área da saúde, diz respeito à população em situação de rua e os abrigos destinados a essas pessoas. Eu queria trabalhar aqui com o conceito de violência que temos na página 2 do relatório,
que traz que o uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha grandes possibilidades de resultar lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. A questão da população em situação de rua é algo que ainda é um grande tabu na construção da política de segurança. A gente cansa de ver prefeituras que lidam com essa questão como se fosse um problema a ser tirado da sua localidade. Quando, na minha perspectiva, a área de saúde tem muito a contribuir com formas de acolhimento e de tratamento adequado dessas pessoas em diversas perspectivas. Quer seja, é muito curioso, o número de pessoas com tuberculose é muito maior entre a população em situação de rua do que dentro da população prisional, por exemplo. O que chama atenção. Diga. Olha, isso é um dado que foi apresentado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos num congresso sobre população em situação de rua. Tá. Estou trabalhando aqui com um dado da Secretaria que foi formalmente apresentado. Que seja igual, a gente está falando em pessoas que vivem em ambientes fechados e reclusas, e pessoas que, em princípio, vivem em meio aberto. Ou então, quando a gente olha principalmente para essas pessoas com relação à deficiência. Pessoas com deficiência e em situação de rua. A gente tem, por exemplo, na cidade de São Paulo, só 2 abrigos que podem receber pessoas com deficiência. E o aumento da população em situação de rua é algo que chama atenção e que precisa do apoio da área da saúde para não se tornar um problema de segurança e algo traumático dentro da nossa sociedade contemporânea. Um outro ponto que o relatório traz, acho que no seu primeiro capítulo, diz respeito também à forma como a mídia lida com a questão da segurança. Isso é algo muito preocupante. Trazer elementos e promover debates com os formadores de opinião é algo que a área da segurança também poderia pensar. E trago aqui alguns casos muito simples de quanto... Vou dar um exemplo de um processo que eu cuidei quando eu ainda estava à frente do IDDD. A gente teve uma mulher que foi presa porque o seu bebê teria morrido e chegando no hospital, foi ali dado, eu não vou saber o termo técnico, mas no processo o laudo que chega diz que os ferimentos do neném poderiam ser todos de queimaduras de cigarro. Então o neném morreu e o laudo apontava essa possibilidade. Quando, no transcorrer do processo, essa mulher foi presa, foi barbaramente torturada, tanto por parte dos agentes quanto por parte de outras presas. E no transcorrer do processo, chega-se um novo laudo, depois dela explicar qual era a condição de vida dela. Ela morava dentro de um esgoto com essa criança e foi depois comprovado que eram mordidas de rato no corpo dessa criança. Então, o quanto um primeiro laudo pode impactar de forma absolutamente devastadora a vida de qualquer pessoa que se veja ali submetida a um processo criminal, por exemplo. A área da segurança... Estou no meu horário? A área da segurança, agora dialogando não só com a mídia, é uma área em que dificilmente o senso comum contribui para a construção de uma solução eficaz da causa do problema. E isso é algo que o gestor sempre tem que ter em mente. Uma coisa que me preocupou muito é vendo uma campanha que foi recém-lançada na TV essa semana, salvo engano, da Câmara Municipal celebrando o fato de que agora qualquer servidor da Câmara tem que seguir os preceitos da lei da ficha limpa. Eu pergunto a vocês, cabe uma reflexão sobre isso?
A minha perspectiva é de que sim. A gente está falando de um país que tem a terceira população prisional do mundo e que tem prendido cada vez mais pessoas que não necessariamente representam efetivamente risco à nossa comunidade e que, caso a questão da ficha limpa seja estendida a toda a esfera pública, o que estaremos fazendo? Quando a gente olha para esse jovem que eu citei, de 19 a 24 anos, preso pela primeira vez, levado para 700 quilômetros da sua família, quando solto? Pensem vocês, pensando aqui no exemplo mais simples. Qual seria o problema de alguém que já saiu do sistema prisional, que já cumpriu a sua pena, por exemplo, assumir uma vaga de ascensorista, de faxineiro, ou de qualquer outro cargo que não tenha compromisso com o serviço público naquele que foi o seu delito? Pensar em prender e nunca mais acolher essas pessoas é algo muito complicado e que merece reflexão no âmbito das gestões, sejam elas municipais, estaduais ou mesmo federais. Bom, caminhando um pouquinho aqui também para o que o Álvaro já adiantou que eu diria, me chamou a atenção na página 6, quando se traz a questão da dificuldade. Primeiro, no relatório tem duas grandes dificuldades colocadas ali com relação aos dados. Primeiro é a dificuldade das próprias bases de dados, quando se tem acesso a elas, e na página 6 se tem um destaque ao acesso à base de dados já existentes, como no caso ali da ouvidoria. Então, eu queria trazer aqui para vocês duas perspectivas. A primeira delas é mesmo a nova Lei de Acesso à Informação, que já foi promulgada há bastante tempo, mas que entrou em vigor agora no dia 16. Essa é uma lei nova. Os órgãos públicos ainda estão criando, na verdade, a forma como lidarão com esse novo procedimento, mas é algo que, como pesquisadores, como gestores, ou como médicos, terapeutas ocupacionais, ou qualquer outro profissional da área de saúde, vocês têm, ou como cidadãos, têm muito a ganhar. Que inovações essa lei principalmente traz? Mais ou menos o que a gente viveu quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor. A grande mudança do Código foi o ônus da prova. Até então, se um consumidor queria dizer que aquela empresa tinha causado alguma lesão a ele, ele tinha que provar que aquilo tinha acontecido. O Código do Consumidor faz a seguinte mudança. Agora, é a empresa que tem que provar que não causou o dano. O que dá ao cidadão um poder de realmente exercer a sua cidadania diante daquela relação de consumo. A nova Lei de Acesso à Informação faz exatamente a mesma coisa no âmbito da gestão pública. Agora, você pode pedir acesso a qualquer informação pública sem dizer por que você quer aquela informação. É direito seu. Você pode pedir sem qualquer fundamentação. É uma petição simples, é um pedido simples que diz: quero acesso a tal informação com base na Lei de Acesso à Informação, ponto. Você não precisa fundamentar, não precisa explicar, você tem esse direito pelo simples fato de ser cidadão. Agora, como disse o Álvaro, um grande problema é o que fazer com essa base de dados. Algumas alternativas têm sido traçadas. Dou aqui um exemplo recente também, agora da Câmara Municipal, no sentido positivo. A Câmara vem se preparando para a implementação dessa lei já há algum tempo, de uma forma muito positiva. E uma semana que antecedeu a entrada em vigor da lei, eles tiveram uma iniciativa muito positiva. Eles mapearam todos os hackers que já haviam tentado entrar no sistema de informações da Câmara. O que eles fizeram? Eles fizeram um final de semana dentro da Câmara de Vereadores. Todos os hackers acamparam dentro da Câmara, no plenário, inclusive dormiram lá, foi um grande acampamento de hackers, para que eles colaborassem com a Câmara na construção de ferramentas que facilitassem o uso daquela informação. Isso é um caminho bacana, mas a gente tem diversos outros exemplos.
possíveis parcerias com faculdades e cursos técnicos de informática, chamar esses alunos, por exemplo, olha, você não tem um trabalho de conclusão de curso para fazer? Venha fazer no meu órgão. Venha analisar a base de dados e criar aplicativos. A gente vai ter aí 2 universos de pessoas que vão lidar com essa criação de aplicativos. Primeiro, claro, pessoas que vão pensar no mercado, na construção de aplicativos que vão custar, mas existe uma grande diferença no DNA da nova geração. Eles gostam de fazer aplicativo. Então, a gente tem inúmeros diversos mundo afora, inúmeros exemplos mundo afora, de comunidades de jovens que até geravam uma competição entre si para criar aplicativos grátis de utilidade pública. Vou dar 2 exemplos aqui, um da América Latina, não vou saber precisar o país agora, onde 2 adolescentes criaram um aplicativo que você entrava pelo celular ou por qualquer computador e ele mostrava quais eram as vagas livres de estacionamento na cidade. Eles conseguiriam mapear, eles sabiam quais eram as vagas existentes e conseguiam mapear ali quais vagas estavam ou não livres durante o dia naquela cidade. Uma outra nos Estados Unidos, 2 jovens começaram a avisar aonde as pessoas podiam jogar basquete. Então, olha, tal quadra está livre, tal quadra pública está livre. E desenvolvia-se ali uma grande rede em torno de aplicativos gerados a partir de dados públicos. A prefeitura disponibiliza dados de quais vagas de estacionamento existem, a prefeitura divulga a vaga de quais quadras poliesportivas estão disponíveis, e a garotada utiliza isso de forma muito produtiva para gerar aplicativos e conhecimentos gratuitos. Me preocupou especialmente essa informação da página 6 com relação à dificuldade da base, de acesso à base de dados da ouvidoria. Isso é algo que precisa definitivamente ser alterado na perspectiva de ouvidorias. Trago aqui para vocês uma grande discussão nacional em torno do tema das ouvidorias, que diz respeito ao modelo interno ou externo de ouvidorias. Eu ocupo a ouvidoria da Defensoria Pública, que é uma ouvidoria externa. O que quer dizer? Eu não sou defensora pública, eu tenho mandato, eu fico 2 anos prorrogáveis por mais 2 no máximo, e eu presto contas não à instituição, mas aos usuários da instituição, aos movimentos sociais, que compõem uma lista tríplice para se verem representados dentro da instituição e fazendo essa ponte permanente. Esse é um modelo que vem tomando fôlego, esse é o modelo da Secretaria na verdade, das polícias civil e militar, São Paulo, Mato Grosso, Paraíba, dentre outros estados. As ouvidorias das defensorias são externas por modelo nacional, ou seja, todas as defensorias públicas devem ter ouvidorias externas. Já existe estudos promovidos pelo governo federal para que o modelo externo passe a ser contemplado no ideal de ouvidorias, na perspectiva de promoção da cidadania ativa, do modelo de gestão participativa e tantos outros benefícios que esse modelo também pode ter. Então fica aqui a sugestão para que se apropriem desta ideia como possível caminho para o debate também na área da saúde. E, acho que caminhando aqui para o final, trago a importância de se promover a participação social na gestão da área de saúde, pensando na perspectiva da segurança. A gente tem exemplos muito claros de quanto o caminho de fazer com que a comunidade se aproprie daquele equipamento, daquele ambiente público, faz com que os níveis de violência caiam drasticamente. E dos mais... trago aqui um exemplo. O Instituto Sou da Paz tem um projeto que chama Praças da Paz. Eles selecionam praças na periferia de São Paulo e, junto com a comunidade local, passam a desenvolver
formas de apropriação daquele espaço. De que forma? Por exemplo, desenhando que atividades vão ocorrer naquela praça durante a semana. Aí eles diziam, no começo, quando a gente foi procurado pelas comunidades para fazer esse projeto, tinha-se aquela percepção de que vamos gradear essa praça para proteger os equipamentos. E isso de nada adiantava, na verdade, os equipamentos eram depredados, eram destruídos, eram furtados, de forma muito rotineira. E aí a ideia foi, bom, vamos fazer com que essa comunidade sinta-se parte se aproprie de forma muito clara desse equipamento público e passe a cuidar dele como se fosse seu, como de fato é. E dos mais diversas iniciativas, como por exemplo, bom, o que a gente vai fazer com essa praça? De sábado tem a molecada que quer jogar futebol, os caras são maiores, eles têm a bola, eles têm a quadra, ninguém consegue fazer outro tipo de atividade. Então, promovia-se grandes debates com a comunidade, por exemplo, para a estruturação de qual é a programação e contemplando todas as idades, a diferença de gênero, toda a programação. É impressionante o resultado desse projeto, vocês podem acessar pela página do Instituto Sou da Paz, e quanto baixou a quase zero qualquer tipo de depredação, furto ou qualquer outra atividade que lesasse aquele espaço público. A gente tem outros exemplos, como um clube no Rio de Janeiro, que era a única piscina daquela comunidade. Todo final de semana, a molecada do bairro pulava um muro, entrava na piscina e quebrava tudo. Eles aumentaram a grade, subiram um muro para cerca de 3 metros e ainda assim isso acontecia, até que eles chamaram alguns especialistas e líderes comunitários para debater esse tema. Então surgiu a ideia de, ao invés de vocês morarem e trancarem a escola, vocês não querem ou abrir essa piscina ou construir uma outra piscina que fique aberta aos fins de semana para que as pessoas possam se utilizar desse espaço? Isso foi feito e virou um case de quanto aquela comunidade passou a cuidar daquele espaço e ela mesma inibir e criminalizar aqueles que fizessem qualquer mal àquele espaço que ela entendia como dela. Então, a ideia de se aproximar da comunidade e, junto com ela, gerir a construção é algo muito positivo. Eu vou dar aqui um último exemplo. A gente tem um caso muito emblemático na Colômbia de quanto a participação social pode qualificar a construção da gestão e da tomada de decisão. Um determinado prefeito, quando assume, vai fazer o seu planejamento e diz, bom, eu tenho aqui esses recursos orçamentários e esses recursos humanos. O que é que eu vou fazer com isso? Para o meu primeiro ano de governo, eu estou aqui decidido que eu vou garantir saneamento básico para todas as comunidades. Ninguém tem dúvida de que essa é uma ação positiva, necessária, e vamos lá, parece ótimo. Até que então, uma líder comunitária o procura e diz, prefeito, não, aqui na minha comunidade é muito mais importante que, como primeiro passo, o senhor garanta iluminação pública. Porque o nível de abuso sexual e de enfrentamentos que as mulheres têm com agressores sexuais do ponto de ônibus até em casa é tão gritante que o mais importante para a gente é que o senhor garanta iluminação pública. E assim foi feito, com um impacto drástico na qualidade de vida daquela comunidade de forma geral. Então, se eu posso também trazer um incremento de sugestão para o enfrentamento da questão da segurança, tragam a comunidade, tragam os líderes, as lideranças, tragam aqueles que são o destinatário da política para construir junto com vocês. Isso tem 2 efeitos muito claros e largamente comprovados, que é a qualificação da política e a apropriação daquela esfera pública por parte do destinatário, fazendo com que ele também passe a zelar por aquilo junto contigo e trazendo uma qualidade de vida muito melhor para todos os envolvidos, sejam os servidores, sejam os destinatários da política. Era isso. Obrigada.